disciplinas eu joguei FT por um período da tarde. Eu tinha uma flexibilidade no trabalho. Só que, assim, trabalhava de manhã, tinha aula 1h30. O pau pegava no trabalho, mesmo que eu tivesse flexibilidade, por uma questão íntegra, eu não me sentia no direito de... Oi, Hugo, tudo bem? Está entrando um colega novo de vocês, hoje eu estou conversando com ele, já vou começar a aula. Tá? Esse aqui é o Matheus, é o nosso colega novo aqui. Fala aí, Matheus, seja bem-vindo. O Hugo, ele conseguiu, na verdade, ele era lá do São Paulo, ele estava aqui, e aí conseguiu uma oportunidade lá, e aí, professor, não. Porque em São Paulo, capital mesmo, nós não temos a Anhanguera, nós temos nas cidades da volta. Aí, ele continua, aí ia ser um saco o cara fazer transferência. Vamos tentar manter assim, se tu conseguir um aproveitamento e olha, cara, ele é um dos caras que mais vem aula. Vira e mexe, ele atende do trabalho. Tem uma vez a gente estava assistindo aula fazendo concretagem de laje. Vai aparecer. Ô, Hugo, até amanhã eu coloco a atividade 2 no portal com um prazo, tá? Tá Coloco bom. no portal e coloco também aqui no grupo. Tá. Então, hoje, nós começamos o segundo capítulo. Bem, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, né? Eu vou conseguir fazer isso em resistência, mas o fenômeno de transporte eu não vou conseguir fazer. A nossa aula, a nossa prova vai cair no dia 12 de abril. E aí, uma semana antes é Páscoa, né? Não é Páscoa. Não, é 29. Hoje é 16. Então, hoje é 16. Hoje é 15. Hoje é 15. Semana que vem é 22. Isso. 29 é feriado. Aí, 29 é feriado. E aí, dia 5, né? Não, 5 vezes. 5 de abril. Então, aqui, ó, aqui eu estou dando hoje, né, a aula 4. Aqui eu vou dar a aula 5. E aqui eu vou dar a aula 6. Com esses materiais eu vou conseguir fazer a aula de só de exercício. Que aí, dia 28, aí quinta-feira. Não tem como, tá? Então, eu vou tentar botar um pouco mais de exercício nessas aulas aqui. E aí eu vou fazer o contrário, tá? Para a gente não ficar sem conteúdo para a prova, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho que dar uma aula prática aqui para vocês. Duas aulas práticas. Uma sobre viscosidade e uma de medição de vazão, tá? Que a gente está vendo agora aqui, de linha de energia. Eu vou largar só para a primeira aula da prova. Eu largo duas aulas práticas junto. Tá? Aí, de repente, eu faço o quê? Na atividade de sala do primeiro bimestre, eu já avalio o relatório das práticas. Eu já vou lá com o outro. Fica mais tranquilo. É para não ficar só para ficar não ficar com o conteúdo completo, fica legal. Tá, Hugo? Então, a nossa temática de hoje. Tá? Então, hoje iniciando a segunda unidade. Nós vamos falar sobre a equação de energia. Tá? A famosa equação de Bernoulli. Então, a gente sabe. Vamos relembrar só então, lá um pouco da física, da dinâmica da equação de energia. Então, nós tínhamos, né, que a minha variação de energia é igual a zero. Isso a gente tomando
por parte em sistemas conservativos, ou seja, um sistema que, na verdade, nós não temos, que é um sistema ideal. Então, a gente tem que, o somatório, a variação de energia do sistema tem que ser igual a zero. Então, eu digo que o meu delta, porque minha energia no ponto 2, menos a energia no ponto 1, tem que ser zerado. E essas minhas parcelas de energia que são, eu vou ter lá energia cinética, eu vou ter uma ponto 2, eu vou ter uma energia potencial ponto 2, eu vou ter uma energia, digamos assim, eu tenho um potencial gravitacional, eu posso ter uma potencial elétrica, eu posso ter uma energia potencial de mola, por exemplo. Então, todas as energias que estão no ponto 2 têm que ser igual às energias cinéticas no ponto 1, mais a energia potencial no ponto 1, mais a energia potencial elástica no ponto 1, mais a energia potencial magnética no ponto 1. Claro. E quando a gente trabalha com sistemas mecânicos, a gente vai considerar essa energia potencial gravitacional e energia cinética. Em sistemas reais, o que vai acontecer? Eu não tenho forças só conservativas. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que... a minha variação de energia é igual a zero quando o quê? Quando eu tenho energia potencial 2, menos energia potencial 1, mais o quê? Mais perda de carga. Perdi a carga aqui, então vou considerar zero, eu tenho que botar perda de carga. E essa perda de carga, eu posso simbolizar ela, por exemplo, quando eu coloco o motor. Por exemplo, um sistema de recalque de bomba, eu tenho que levar a energia lá para cima, eu estou recalcando ela, botar com uma bomba. Tá? Não, até mesmo que no nosso sistema, para nós de engenharia civil, que mais a gente trabalha no dia a dia, é um sistema hidrossanitário, né, onde eu tenho perdas de carga, ou na parte de esgotamento sanitário, ou na parte de energia de abastecimento pluvial, eu tenho que fazer essas perdas de cargas. Tá? Então, apenas da onde, da noção de vocês, onde é que vai ser esse bicho? Aqui não precisa falar, não tem bicho de sete cabeças. Então, o que diz nossa teoria do nosso livro? Ele fala exatamente isso. Então, tem-se o cálculo das energias mecânicas associadas ao fluido. Então, o cálculo das incógnitas, de escoamento, a partir da equação de Bernoulli, e o cálculo das potências e o rendimento de uma máquina hidráulica. Possuem grande importância nas variadas situações da realidade prática. Então, o princípio de conservação de energia são utilizados, por exemplo, no cálculo de perda de carga e utilizado no projeto de conservação hidráulica. Essa disciplina que a gente ministra para a engenharia civil, ela veio de forma um pouco diferente se eu fosse ministrar, por exemplo, para a engenharia mecânica ou para a engenharia elétrica. A engenharia elétrica vai dar muito enfoque em termos de área atmosférica, é o que vai interferir, por exemplo, nas instalações, né, de tráfego, de transmissão de potência, e para a mecânica eu vou dar muito enfoque de titulação, porque aí depois dessa aqui, em engenharia mecânica, eu vejo máquinas de fluxo, eu vejo que é bomba e aí vai embora. E depois também, aí eu vou também entrar muito mais profundamente na mecânica e termodinâmica. Então, que é rendimento, trocador de calor e diabo. Bom, então, no contexto de aprendizagem, vamos imaginar que a gente é um profissional, né? Uma empresa, e eu trabalho no setor de bombas e turbinas. E aí, te pergunto, um projetista, um líder, como é que a gente vai fazer um desenvolvimento prático para o desenvolvimento do sistema? Então, vamos lá. Então, energias que são associadas a um fluido. Eu vou ter energia potencial, eu vou ter energia cinética, né? Ou seja, se eu estou dada a altura da minha instalação, no momento que eu sei do ponto que eu referenciei meu sistema, se eu mudo o referencial, a energia vai ser transformada
e uma energia cinética. E o trabalho, quem é o trabalho? O trabalho é que é oferido ao meu sistema com um equipamento, uma bomba pressora. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com ar. Então, energia mecânica, estudar mecânica clássica, envolve essas três parcelas de energia que são computadas. A energia gravitacional é o estado de energia que o sistema se encontra devido à sua posição em relação ao campo gravitacional de referência local. Então, eu posso, vou supor que eu tenho um prédio eu posso, por exemplo, então aqui eu tenho, digamos, eu tenho um reservatório aqui. Se eu quiser, por exemplo, calcular a energia que eu tenho de escoamento, por exemplo, de uma tubulação que vai cair, por exemplo, no caso, um abastecimento de água potável do prédio, eu posso anotar, posso colocar no meu referencial, que é o abastecimento, nessa cota aqui, ou nessa cota. O importante é que, quando eu anotei o meu referencial, eu não mudo ele no meio do meu projeto. Então, se eu disse que meu H zero está aqui, não mudo no meio do meu projeto. Então, se eu estou dizendo que o meu H0 é aqui, eu vou ter o meu máximo de energia potencial lá em cima. E se eu tivesse, no caso, computar o meu H aqui em cima, eu vou ter uma energia potencial, mas eu vou ter que essa minha parcela, quando a água for escoada no meu sistema, eu vou ter que computar ela como sendo negativa para poder fazer transferência para a cinética. É simplesmente um jogo de cinética. Se o ato de eu calcular deu ao contrário, é porque o meu referencial está negativo. Tá? O importante é não mudar o referencial no meio do caminho, que é o disso. A energia mais a medida de potencial é o trabalho que realiza no sistema. Então, por exemplo, ali, ó. Então, na figura, temos energia potencial dada pela força-peso. No caso, a força-peso é de quem? Um fluido. Né? Então, aqui, a partícula pesa. Então, se eu botar o meu referencial aqui, ó, eu tenho o meu Z1 aqui e tenho o Z0 aqui. Então, ali, ó. Então, a altura multiplicada do sistema em relação à minha superfície C. E botou o referencial lá em cima. Então, se eu estou partindo a minha referência como zero, aqui é zero, até lá em cima eu vou ter uma altura dada por Z1. Então, qual vai ser aqui a minha força aqui? MGZ1. É essa a minha equação de energia. Então, tem-se que a energia mecânica associada então, ao nosso fluido vai ser sempre potencial cinético de trabalho. Então, a figura 2.1 nos deu exatamente assim. Essa esquematização. Bom, então eu vou chamar que as minhas parcelas de energia potencial vão estar sempre equacionadas desta forma. Então, a minha parcela de energia vai ser sempre MGC, que nós aqui vamos anotar como H. Então, a minha variação de energia potencial entre dois pontos, A e B, é a minha variação das cotas de energia desse ponto. A parcela de energia cinética, né, o que ela vai fazer? Ela vai quantificar a quantidade de energia associada à aceleração que o corpo tem, ou seja, a velocidade.
Então, a energia cinética é uma grandeza escalar que representa o trabalho realizado uma força do corpo quando em movimento ao longo de uma trajetória. Então, vamos lá. Qual era a nossa formulação de energia? Ó, energia cinética, então, é mv ao quadrado. Então, eu tenho o quê? Que a minha parcela de energia computada em um fluido vai ser o quê? A energia potencial que eu tenho, a energia cinética que eu tenho, mais a energia de pressão. E a energia de pressão é dada por quê? Por P dV. Vocês, como é que a gente fala assim, aquela formulaçãozinha? Você está falando de trabalho, trabalho é assim, né? Trabalho ou a força vezes distância, né? Dx, né? Vamos mostrar para você onde é que saiu isso aqui. O que a gente tinha lá, né? Que a minha força é igual a massa vezes a aceleração. É isso aí? Isso. O que eu tinha? Que velocidade era? Velocidade é igual a dx dt, né? A aceleração é que dv dt. Eu não posso escrever isso aqui assim? Posso simplesmente botar isso? E se eu fizer isso aqui, ó? dt igual a dt. Vai lá, ó. Então, dx sobre v igual a dv sobre a. Tem um método de resolução de equações diferenciais que a gente chama de separáveis variáveis. Então, a gente separa o que é termo semelhante de um lado para o outro. Então, olha que legal que fica. A dx igual a v dv. O que é lá aqui, ó? Ali, trabalho não é igual a massa vezes a aceleração. É a força. Olha o dx aqui. Olha aqui. Ó. Então, olha aqui, ó. Trabalho é igual a quem, ó. M, V, D, V. Então, o trabalho relacionado à energia cinética, né? É o quê? A massa é constante. A massa é constante. Então, trabalho de energia cinética e tem, ó, M, V ao quadrado 2 sobre 2, menos M, V ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é energia cinética no ponto 2, isso aqui é energia cinética no ponto 1. Dedução de nota. Não precisa decorar, basta saber cálculo. Tá? Toda que sai é de pressão. Então, esse aí é o nossos queridos responsáveis por essa loucura toda que a gente vê na física, que a gente inclui isso. Então, no sistema internacional, a nossa energia será dada pela unidade de Newton-metro, que é o Joule. Então, se quiser mais, tem um link para saber as aventuras desse nosso bichinho aí.
Bom, a unidade recebeu esse nome em homenagem ao edifício britânico James John, que em 1849 demonstrou a equivalência de trabalho e o calor ao medir aumento de temperatura em uma amostra de água quando a roda de um espaço está acionamento dela. Então, com a roda de um William demonstrou exatamente o trabalho de um fluido. Então, a equação de Broglie é a forma mais simplificada da equação da conservação de energia. Então, portanto, devido ao grande número de hipóteses simplificadoras utilizadas, a equação de Broglie dificilmente conduziria a resultados compatíveis com problemas reais de fluidos reais. Então, mas a gente usa como forma de entender o fenômeno físico de como ele funciona equacionado no mundo ideal. Então, a gente consegue ter uma aproximação com os problemas da realidade de uma forma bem satisfatória. Então, nós vamos fazer algumas hipóteses na nossa problemática para a gente poder utilizar justamente a equação de Broglie. E essas hipóteses são as seguintes. Então, o escoamento vai sempre ser um regime permanente, ou seja, eu vou determinar uma superfície de controle e há sempre a quantidade de produto que está entrando e a quantidade que está saindo. Então, o que a gente chama, em termos de engenharia industrial, a minha vazão mássica de entrada é igual a minha vazão mássica de saída para eu poder ter o meu regime permanente. Então, propriedades são uniformes na seção. Então, as minhas propriedades em uma seção transversal do que eu estou analisando, elas não variam. Elas variam de ponto a ponto na seção. Mas todos os pontos transversalmente na minha análise atribuem esse comportamento. Nós vamos usar um fluido ideal, ou seja, o escoamento vai ocorrer sem perdas por atrito com as paredes da tubulação. Então, nós não consideramos aquilo que a gente chama de camada limite. Nós não vamos considerar. O fluido é incompressível, ou seja, nós não trabalharemos nessa hipótese com fluidos que eu tenha uma variação de massa específica, do fluido de constante condutor. E a energia térmica, em função dessa falta de variação, ela vai ser desprezível, não vai para o troca térmica. Então, você tem bem de troca de energia, vamos considerar as trocas. Apesar que a gente sabe que, muitas vezes, dependendo da velocidade do fluido, a manipulação vai aquecer. E não há máquinas estudadas no trecho de estudo. Não vou botar máquina hidráulica aqui. Vou simplesmente utilizar as trocas de energia por conservação e troca de posição em relação ao ponto analisado. Então, se eu analisar o trecho representado pelos pontos 1 e 2, o que eu consigo analisar? E a energia mecânica na seção 1 e 2 se conserva, ou seja, toda a energia que está lá no ponto 1 vai estar de mesma forma no ponto 2. O que eu consigo verificar aqui? Eu vou ter uma energia de pressão no meu ponto 1, vou ter uma energia potencial gravitacional no ponto 1, vou ter uma energia cinética no ponto 1. E eu vou ter essas mesmas parcelas no ponto 2 de equivalência ou proporcionalidade conforme a posição de cada extremo. Então, essa é a nossa equação da energia. Então, a minha parcela de energia gravitacional é representada por quem? Ó, você viu que eu tirei a massa de todos os pontos, porque a massa é constante. A massa é constante, eu posso desconsiderar o local.
Então, a minha energia que relaciona, então, a energia potencial vai ser simplesmente a aceleração gradual da gravidade vezes a posição do fluido em relação ao meu referencial. A parcela de energia cinética vai ser a velocidade no ponto analisado, ao quadrado por 2. E a minha parcela de energia de pressão é a minha pressão no ponto dividido pela massa específica do fluido. Bom, se eu estou analisando água, massa específica da água. Se eu vou analisar óleo, massa específica do óleo. E esses termos são iguais, só que relativos ao ponto 2. E essa quantificação tem que ser uma coisa. Então, em pontos, eu vou ter o quê? Eu vou ter linhas de energia que tem que dar o mesmo valor. Então, se nós analisarmos um reservatório, e esse reservatório, digamos que eu tenho um orifício em 2. Então, se eu fosse considerar fazer a equação de energia, como é que eu calcularia para este caso? Vamos lá. Então, eu teria a mesma equação que eu quantifiquei, por que eu posso pegar isso aqui e botar negativo aqui, tá zero. Posso uma parcela para cada canto. E aí eu consigo quantificar minhas energias. Então, olha lá, eu vou dizer que o meu Z1 é MH, então é o meu total do tanque. Não. Tá? A minha V é zero, que ela está lá no topo do meu tanque, então ela não tem velocidade. E nessa hipótese não está, mas está entrando fluido aqui em cima. Que não está nem passando fluido, mas tem que considerar que está entrando fluido para manter o meu regime permanente. Exatamente. Bom, Z2 é zero. Então, essa minha parcela aqui, ó, é zero. Essa minha parcela é zero. Essa minha parcela é zero. Como eu estou com um reservatório aberto, olha lá, ó, o reservatório está aberto. O fluido é o mesmo, está sujeito à ação da gravidade, da pressão atmosférica. Então, as pressões são iguais. Se as pressões são iguais, as parcelas são iguais. Então, concordo. Então, simplesmente, a minha equação da velocidade é a minha velocidade de escoamento do fluido é V. E o legal, na vida real, tu consegue ver isso. Ele consegue ver vazão só com um diâmetro. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, então se eu dividir a equação de P no G, ou então eu tenho G nas minhas parcelas todas, fácil, né? O que eu vou fazer? A minha parcela de pressão, em vez de eu dividir ela pelo voo, pelo peso específico. Tá? Então, eu vou ter uma relação de alturas e de peso específico, não de massa específica. E como o H é o mesmo, energia total de fluido. Então, uma equação de energia com a presença então, de uma máquina, então um rendimento, uma bomba. Tá? Então, a equação de energia pode ser reescrita de que forma?
eu retiro uma das hipóteses de simplificação que a gente fez nessa aula, ou seja, que não há máquinas hidráulicas. Nós vamos botar uma máquina. E aí, bem? Não, não esquece. Então, apesar da vaidade, da hipótese que a gente fez de simplificação, vamos mostrar um fluido incompressível. Ou seja, que a gente não vai variar a massa específica do fluido, mesmo colocando a massa. Colocando a máquina. Então, essa análise vai ser só focada no H. Não vai se preocupar com as outras, a gente está se preocupando com a hipótese em relação às cotas de altura do nosso fluido. Então, vamos lá. Então, o que eu vou dizer? Ó? Que o meu H, ou seja, a minha altura, minha pressão de manométrica, H1, que seria o inicial de recalque, mais a energia da bomba, vai ser igual à altura do que eu quero ver calculado. E quando eu for fazer seleção, por exemplo, de uma bomba para uma extração, a gente vai procurar esse H na bomba. Qual é uma das unidades de pressão? De pressão, a gente usa uma atmosfera, né? Uma atmosfera, uma ADM, que é igual a 1101,7 quilopascal, é isso, né? É isso, né? Obrigado. Bom, isso aqui também é igual a quê? Ouviu falar disso aqui? Não. 10 MCA. Como é lá? Então, uma atmosfera é 10 MCA. Esse 10 MCA, você fica pensando nisso aqui. Então, o termo HB é chamado de altura manométrica. É o que vai procurar lá nos catálogos do medidor de bomba. Qual é a altura de recalque da bomba? A altura manométrica da bomba, então, é a carga de pressão que a bomba pode conseguir. Então, eu vou ter lá o RPM da bomba, né? A potência da bomba, e ela vai te dar a altura manométrica. A altura manométrica que a gente faz no cálculo. Então, a gente faz o quê? E quando eu tenho uma turbina, ela é ao contrário. A turbina vai me extrair energia do meu sistema. Isso aqui, ao contrário, usando turbina, é exatamente o funcionamento de uma central hidrelétrica. Uma central hidrelétrica que a gente vai ter lá no meu sistema. Eu vou ter um reservatório, vertedor, vou ter lá o quê? O nível da minha água, né? Bom, lá no topo, o que eu tenho por dentro? Vertedor é caso de ter necessidade de abrir por segurança. Aqui eu tenho uma função de captação do sistema. E ela vem. Ela vem em queda. O que acontece aqui? Então, eu tenho o que aqui em cima do meu reservatório? Aí, uma energia potencial máxima. A capacidade de geração de energia. O que acontece? Ela cai aqui. Aqui. Ela vai entrar aqui, ó. Vai cair na turbina, ela vai girar as pás e ela vai sair aqui uma energia cinética menor do que a da turbina. E a parcela dessa energia cinética foi convertida em quê? Em altura e energia mecânica para gerar o eixo das pás da turbina. Ela gera um eixo. Nesse eixo aqui tem uma série de ímãs que giram ao redor do extrator, que gera energia.
E aí, nós, nas nossas instalações, temos o contrário. Nós temos um induzido, que recebe a carga do extrator, fornece trabalho mecânico. Aí transforma em energia elétrica e trabalho mecânico. Então, utilizando essas energias, o que eu vou ter? Então, eu vou ter o Z, que é a minha altura da minha instalação. Vou ter a parcela de energia cinética, a minha parcela de pressão, a minha parcela de altura manométrica da bomba, mais o quê? Mais as alturas que eu quero calcular. Então, eu vou ter uma máquina embaixo, vai retirar e vai auferir energia no sistema. Como é que eu vou saber se a máquina é uma turbina ou uma bomba? É por aí, mas e aí? Como é que eu vou saber? Se o resultado desse H for negativo, eu tenho uma turbina. Se eu tenho positivo, eu tenho uma bomba. Então, se essa é a minha parcela da altura manométrica dá um valor negativo, ela está retirando energia do sistema. Então, é uma turbina. Se eu estou oferindo energia, é uma bomba. Então, como é que eu sei como é que é a potência de uma bomba? 5 HP, 4 HP, 3 HP, 1000 HP, você vê. Então, eu faço o quê? A minha potência da minha máquina, da minha turbina, é o quê? Específico. Então, eu posso ter um mesmo equipamento com potências diferentes. Depende do fluido que eu estou usando para o equipamento está sendo utilizado. A minha vazão e a turbina. Essa é a minha potência. Bom, e o rendimento dela é o quê? É a minha potência dividido pela potência da bomba. Eu digo quanto que ela está rendendo. A potência total instalada. Ou seja, eu tenho uma instalação de 10 kW, enquanto eu vou ter que fazer a conversão dessa potência para kW. Tá? Então, a potência total, a potência que o fluido recebe, impede aqui a potência hidráulica da bomba. Então, novamente, as turbinas também é a mesma informação. No Sistema Internacional de Unidade, a unidade de potência é joule por segundo e equivale ao quê? Watt. Então, joule por segundo, o watt, o famoso watt. Então, nesse esquema, digamos então que eu tenho um tanque de grandes dimensões, né? E que abastece um tanque menor com uma vazão volumétrica de 10 litros por segundo. Então, vamos supor que ele é um fluido ideal e tem que a máquina instalada no sistema que está entre os pontos 1 e 2. Está aqui a máquina. É uma bomba ou uma turbina. Então, só está para ser uma bomba ou uma turbina. Qual é a potência dessa máquina se seu rendimento for de 75%? Então, ou seja, ela tem rendimento de 75%. Então, vamos considerar no regime permanente e o P específico da água com 104 litros por metro cúbico. As áreas dos tubos são de 10 centímetros quadrados e a situação da gravidade
9,81 metros quadrados. Vamos ver o nosso equacionamento. Olha aqui, ó. O ponto 1, ó, ele está referenciado a 20 metros. O ponto 2, ele está referenciado o quê? A 5. Então, a mesma forma que nós estamos vendo, vamos selecionar as alturas 1, as alturas em 2, e eu quero saber aqui a minha potência manométrica. Substituindo os valores, o que eu tenho ali, ó, a minha vazão 1, minha velocidade 1 é 0, as minhas pressões, ó, são todas iguais, e é a pressão atmosférica, e minha altura Z2 é 20. Desculpe, assim. Então, minha velocidade 2 é o que eu quero saber lá, ó. É a minha velocidade nesse ponto aqui. Vamos lá. Então, a minha velocidade 2 aqui vai ser a minha vazão. Ele me deu lá, ó. 10 metros por segundo. E a minha área me deu também. 10 centímetros quadrados. Olha ali, ó. Então, eu tenho que converter para metro cúbico por segundo. E tenho que converter também a minha área para metro quadrado. Porque nós vamos ter uma velocidade em metros por segundo. Então, o que eu tenho lá? Ó? Eu vou ter a minha velocidade de 10 metros por segundo. Veja, ó. Eu substituir aqui, ó. Essa ração. Então, a minha altura manométrica, que é a altura da bomba, que é o que me interessa. Que é essa altura aqui? Essa altura é do meu observatório aqui, ó. Sempre que eu tenho uma máquina, tudo que está antes da máquina, eu coloco no sinal negativo. E o que está após a máquina está positivo. Então, tem uma máquina, tudo que está depois dela é positivo, tudo que está antes é negativo. Então, vamos lá. Eu encontro uma altura manométrica de menos 9,9 metros. O que eu disse que é quando é negativo? Turbina. Então, é uma turbina, uma grade de fogo. Então, a potência dela em watts, eu vou pegar minha vazão, em que tudo convertido para metros, e vai me passar. Então, 990 watts. Se ele disse que eu tinha um rendimento de 75%, então, na verdade, a minha potência da turbina é 742 watts. Então, a equação de energia, quando eu tenho algumas entradas e algumas saídas no regime permanente. Mesmo eu tendo algumas entradas e saídas, eu vou considerar que a minha variação é igual. Ou seja, eu vou considerar as passagens de energia ali embaixo como sendo as mesmas. Então, aqui, ó, em que todas as hipóteses simplificadoras utilizadas na conceituação da equação de energia permanecem contínuas, reescrevendo a equação de energia para diversas entradas e saídas para o escoamento de energia permanente, utilizando todas as energias mecânicas associadas ao fluido. Então, aqui, ó, vai ser o somatório das entradas e os somatórios das saídas. Então, as potências de entrada serão iguais às potências de saída, ou seja, consequentemente, a minha formulação que relaciona a vazão e as alturas manométricas serão o somatório das vazões, que devem ser igual ao somatório de vazão de entrada e de vazão de saída.
Já? Acabou? Tá? Olha aqui. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho aqui. Vou rodar. Eu coloquei a atividade sala. Deixa eu abrir aqui. Para entregar até ontem, né? Ainda? É. Vou prorrogá-la até segunda-feira, tá? Qual? A atividade sala 1, que é essa Ah, aqui, até hoje para entregar. que é o cálculo das Ah, não. placas da aplicação da viscosidade. Nossa, essa daí eu nem sabia que tinha que fazer. Que é? Tu acha que ia dar ponto de graça? Eu achei que era aquela que a gente fez para entregar hoje. Ela tinha de resistência, cara. Essa aqui devia ter micros fluidos. Cacete. Ah, é verdade. Cacete é outra coisa. Não, tá bom. Então essa a gente pode. São 2 exercícios que relacionam viscosidade, que foi nossa primeira e segunda aula, tá? Tá, essa vai poder entregar até que dia? Até segunda. Segunda-feira. Isso. Oi? Vou nem É por poder e-mail. semana. É por e-mail. Não, é por e-mail. Eu botei. A segunda tela do que eu botei agora para a atividade 1 é justamente tá o meu endereço de e-mail. Tá? Então me entreguem até segunda às 23h59. Tá? Aí tem bastante coisa para fazer no final de semana. Vocês É, fazer exercícios de fenômenos e eu ler os meus livros do mestrado. Tá bom? tá bom. Por hoje é o que eu tinha para vocês. Tá? É isso. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Na segunda-feira eu vou colocar outra atividade. Tá, Já botei já. Deixa eu até confirmar se eu botei no grupo ou não. Tá lá já. Tá? tá bom. Então tá, gente. Como é que tá o Valeu. tempo aí, Hugo? Aqui então, até que hoje tá tranquilo. Não tá chovendo, mas tá faltando água.